Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Nesse último fim de semana, os europeus foram às urnas para eleger as novas cadeiras do Parlamento Europeu, órgão responsável pelo legislativo da União Europeia e que tem uma força muito grande quando a gente fala das leis que valem para todos os membros desse grupo. Dessa maneira, os partidos que fazem a composição desse parlamento são reuniões de partidos de cada país, sempre somando as suas preferências ideológicas. Então temos grandes grupos como da esquerda, centro, direita, liberais, conservadores e por aí vai. Só que, nessa última eleição, nós tivemos grandes surpresas dentro da chamada extrema-direita. Porque eu não vou usar o tanto termo aqui, porque muitas vezes essa extrema-direita ela é muito ligada a vocabulário jornalístico e acaba esquecendo muito da singularidade de cada partido. Só que eu quero chamar a atenção para esses partidos de cunho mais nacionalista e conservador, que estão muito ligados principalmente na França e na Alemanha. Na França, nós tivemos a reunião nacional liderada pela Marine Le Pen, justamente fortalecendo a sua posição nas eleições do país, a ponto do presidente Emmanuel Macron ter que dissolver o parlamento justamente para tentar fazer uma resolução dessa nova questão política, já que o partido dele, que é puxado justamente nessa ideia liberal-democrática, de cada vez mais integração e abertura de fronteiras, entre outras questões, fortalecimento da União Europeia, ele está vendo que dentro do próprio país o eleitorado está querendo uma agenda mais nacionalista. Além disso, na Alemanha, tirando a grande vitória dos partidos mais conservadores de centro-direita, que já governam a Alemanha há mais tempo, nós temos a grande força do Partido Alternativa para a Alemanha, o AfD, que virou a segunda maior força alemã dentro das eleições do Parlamento Europeu, o que inclusive vai ter muito impacto, assim como vai ter na França, dentro de eleições parlamentares, para ver qual que é o partido que vai de fato governar o país. E isso é muito curioso, porque nesse apogeu de países mais nacionalistas, o Parlamento Europeu cada vez mais caminhou para a direita, no sentido cada vez mais nacionalista. Então a forte integração da União Europeia aparentemente está sendo cada vez mais esquecido ou simplesmente desintegrado pelas novas agendas. E é justamente o que eu quero falar hoje. Não sobre essa questão do Parlamento Europeu em si, mas como há 90 anos atrás, essas ideias nacionalistas e cada vez mais separatistas no sentido de cada um cuidar da sua vida dentro do continente, acabaram gerando vários partidos de cunho autoritário e um deles, na Alemanha, o Partido Nazista, justamente fez as ações que fez. Então, por muitas vezes foi pedido isso aqui no canal, como Hitler chega ao poder e como essas forças extremistas chegam ao poder junto com ele, e é sobre isso que nós falaremos hoje. O mundo que faz o nazismo nascer é bem diferente do nosso mundo. E as consequências que mais fizeram ter esse caldeirão que promulga partidos como o fascismo na Itália ou o nazismo na Alemanha são muito derivadas do sentimento anticomunista primeiramente. As ideias de revolução da União Soviética acabaram dando muito medo para muitos países de passarem por uma revolução semelhante e acabaram fortalecendo partidos nacionalistas e que principalmente pregavam por ordem, valorização da propriedade privada e da religião, assim como nós também temos um mundo pós-Primeira Guerra Mundial, que destruiu os principais centros de poder, tanto fisicamente quanto ideologicamente, e fez o nascimento de várias alternativas políticas que, por sua vez, deram um grande sentimento de incerteza e insegurança. Vamos pegar, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, que era um grande império, o Império Alemão, que tinha um grande potencial industrial, grande união e valorização nacionalista, sai da Primeira Guerra completamente humilhado pós-Tratado de Versalhes, o tratado que encerra a Primeira Guerra, e além disso, tem uma moral que realmente está no chão. E isso é muito claro da gente pensar, não avaliando apenas a mentalidade política, mas também vendo que culturalmente, muitos autores, principalmente de cunho conservador ou mesmo reacionário, a galera que realmente idolatra o passado e teme o futuro, coloca muitas posições em alta. Exemplo como autores como Oswald Spengler e Ernest Junger, que falam muito sobre como o mundo moderno traz muitas coisas ruins, principalmente vistas na Primeira Guerra Mundial, onde o progresso e a tecnologia nos levou justamente à destruição e uma grande incerteza sobre o que é ser alemão, sobre o que é ser europeu, sobre o que é ser membro da cultura ocidental. Então autores com esse tom ficam muito populares e estimulam muitas questões, assim como muitos partidos de esquerda e de cunho
assim amplamente revolucionário pipocam em vários países, e no caso da Alemanha, isso é muito puxado por muitos países de cunho socialista e comunista. Hitler, quando entra em um desses partidos, que no caso era o Partido dos Trabalhadores Alemães, fundado por Anton Drexler em 1919, estava ali literalmente a serviço do exército alemão para fazer um serviço de espionagem sobre novas forças políticas que ameaçavam a ordem interna da Alemanha. Isso acontecia em muitos países. Existia uma rede de espionagem em vários partidos mais extremistas ou mais disruptivos em vários países, e era uma atenção muito grande de governos pós-Primeira Guerra Mundial. No caso dos partidos trabalhadores alemães, que a sigla era DAP, Deutsche Arbeiterpartei, a gente vai ter justamente uma posição anticapitalista, já antissemita, já antissocialista, e nisso, quando Hitler participa dessas reuniões para espionar, ele acaba se simpatizando pelas ideias a ponto de ficar sendo um dos membros integradores da refundação do partido, que acontece a partir de 1920. O Partido dos Trabalhadores Alemães se torna o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, deixando bem claro o seu ideal nacionalista, e a palavra justamente socialista não tem uma ideia marxista, é justamente uma ideia de apelar para a sociedade, e, como o próprio Hitler fala no Mein Kampf, tinha uma ideia de atrair trabalhadores, e que não fossem de esquerda marxista necessariamente, mas que tinham um forte apego pelo que era ser alemão. E dito isso, as ideias nazistas, e o nazismo entra ali como uma abreviação desse nacional-socialismo, a gente tem várias adesões de várias classes sociais, seja da velha aristocracia, nobres que ficaram à mercê dos novos governos da Alemanha após o fim da Primeira Guerra, e vale ressaltar aqui que até 1918, fim da Primeira Guerra, a Alemanha era um império. Logo depois ela vira uma república, a República de Weimar, onde governos republicanos tinham que coexistir com vários ex-nobres daquele império e que estavam sem muito lugar de ser, mas muitos deles com muito dinheiro, muito poder local e muitas terras. Então, o Partido Nazista, ele atrai desde esses nacionalistas sem lugar da velha aristocracia, como também operários de um industrialismo cada vez menor, tristes com o impacto da guerra, com as pesadas indenizações que a Alemanha precisa fazer, e além de tudo, com a moral em baixa. O sentimento de ser alemão estava associado com uma forte humilhação, e o Partido Nazista atuava muito dentro disso. Dessa maneira, a ideia do nazismo crescente ali no início da década de 20 é a ideia de tomar o poder e fortalecer a Alemanha a um ponto que tivesse como forte ideologia esse nacionalismo, o antissemitismo, lido por fundadores do partido como Drexler e o próprio Hitler como causador da Primeira Guerra e causadora da humilhação alemã. Já que se tem a ideia que banqueiros, generais, a própria monarquia alemã estava repleta de judeus que atrapalharam como a Alemanha deveria ser. Então, essas ideias só seriam resolvidas quando, de fato, o Partido Nazista não ganhasse as eleições, mas arregimentasse cada vez mais pessoas para se dar, de fato, um golpe, uma tomada de poder revolucionária. E é isso que eles tentam fazer em 1924, no chamado Putsch da Cervejaria, que, de fato, era um golpe partindo da região ali da Baviera, focado na cidade de Munique, que é a origem do Partido Nazista, e dessa maneira, esse golpe deveria ser algo que tomasse o poder da República de Weimar e devolvesse a Alemanha para os trilhos na visão, claro, nazista. Esse golpe é completamente mal sucedido, muitos participantes do Partido Nazista são mortos, muitos presos como o próprio Hitler, e isso gera uma grande decadência do próprio Partido Nazista, já que suas grandes lideranças estavam ou mortas ou presas. Hitler é preso em 24, é solto em 25 após alguns meses no poder, e é mito que ele convence muito bem os juízes com a sua oratória. Na verdade, a própria oratória de Hitler é um grande mito. Ele falava bem, mas não mais do que qualquer outra pessoa, e não era aquele ideal mágico que a gente imagina, que ele convencia as pessoas pela fala. Mais do que isso, ele ajudava as pessoas a entrarem no partido dele, justamente colocando ideias que as pessoas já acreditavam, e muitas vezes através da repressão e do medo. Então esse tipo de marcha, por exemplo, que o Partido Nazista fazia nas ruas, fazia as pessoas acreditarem que ou se juntam ou iriam ser mortas. É um comportamento de milícia mesmo. E tudo isso é muito bem traçado pelo livro do Ian Kershaw, que é A Ascensão do Terceiro Reich, justamente pegando essa ideia como o nazismo arregimentava pessoas para entrar nos seus partidos. E localmente, ali em Munique, uma cidade média e poderosa da Alemanha, você tem muita atenção e dessa forma muitas ferramentas para unirem pessoas em torno desse novo partido.
E essa decadência que eu disse, que envolve o Partido Nazista, ele vai mais ou menos, porque tem eleições na década de 20 que ele vai mais ou menos bem, chega até inclusive a ser sexto nas eleições do meio dos anos 20, só que isso vai gerando não uma consequência de maior apogeu. O Partido Nazista ele volta, por exemplo, a ser nono nas próximas eleições, e esse interim vai acontecendo. Hitler escreve o Mein Kampf na prisão, ele vai se tornando um livro de fato lido, porém ainda sem aquela mística toda. O nazismo só vai se tornar de fato uma força política na Alemanha a partir da crise de 29, onde a forte atuação das milícias nazistas, da máquina de propaganda que o partido começara a ter, da organização que o partido fazia localmente, conquistando cidade por cidade, vila por vila, e acima de tudo, o forte discurso em centros urbanos ligados a essa população que está desempregada, de fato humilhada novamente com a crise de 29, faz com que muitos partidos tradicionais, como as forças políticas de direita, que era o Partido Popular Nacionalista, o Centro, que literalmente chamava Zentrum, e a Força Social Democrata de centro-esquerda ficassem queimados, e partidos como o Partido Nazista e o Partido Comunista ganhassem muita força nas eleições de 30. E aí nós temos justamente essa ideia, o nazismo e o comunismo sendo colocados como uma ferramenta antipolítica, anti essa noção tradicional de política, vistos como corruptos e ineficientes, e se apostava muito numa ideia revolucionária, mas não como aconteceu no golpe de 24 da cervejaria. No nazismo se entendia que se deveria convencer as mentes e ir por uma questão de tomar as instituições. O próprio comunismo acreditava nisso. Eles não iam ter sucesso fazendo um golpe como aconteceu em 17 na Rússia. Eles precisavam dominar a máquina institucional, a ponto que o primeiro partido em 30 é o governo da social-democracia, que ali tem a maioria das cadeiras, em segundo o Partido Nazista e em terceiro os comunistas. Então vocês podem ver que esse arranjo tradicional está morrendo e novos partidos com ideias muito diferentes, mas ainda assim muito irreverentes em torno dessa máquina tradicional estão chegando muito forte. E o auge disso vai ser justamente nas eleições de 32, quando todo esse ideal de alternativas comunistas e nazistas para os alemães acaba cada vez mais consolidado, a máquina que eles ganharam dentro das eleições de 30 faz o seu papel nas localidades, então a gente tem mapas de eleição que ficam inclusive bem divididos, justamente porque é pela estratégia de conquistar cidade por cidade que os comunistas e os nazistas vão ter, e além disso, o próprio cenário da Grande Depressão Americana e das consequências da crise de 29, ali no início da década de 30, fazem com que muitos alemães se coloquem ou no extremismo de direita dos nazistas ou no extremismo de esquerda dos comunistas. Então isso fica muito claro como eles cada vez mais reforçam sua força, e em 32 a gente tem as eleições para presidente, que no caso da Alemanha, nessa República de Weimar, eles têm primeiro-ministro, que é o chanceler, mas também tem o presidente, que de fato ele é um símbolo e que não deveria ter tanto poder, mas na Alemanha ele tinha, e que desde 1925 era governado por Paul von Hindenburg, um herói de guerra, velhaco, já clássico guerreiro e que tinha uma grande popularidade. Ele ganha em 32 também, já na casa dos 80 anos, mas Hitler fica em segundo e o líder dos comunistas fica em terceiro, o Ernest Talmus. Então, a gente tem que entender essa dinâmica porque, mesmo com o Hindenburg sendo aquele voto que tenta ir longe do extremismo, o nazismo e o comunismo são forças extremamente fortes na Alemanha. E dito isso, as ideias de culpa do capitalismo, as ideias de forte coletivismo, as ideias de antissemitismo, as ideias de fortalecimento do militarismo que o nazismo vai colocar, e algumas são pautas inclusive dos comunistas também, fazem com que a Alemanha cada vez mais vá em torno de Hitler. Em 32, que tem as outras eleições que o Partido Nazista se torna a primeira força da Alemanha, eles conseguem 37% dos votos. Eles nunca vão ser 50%, eles nunca vão ser essa máquina toda pelo voto popular. Porém, eles conseguem, através do voto, ser esse partido que chega em 32 com uma força enorme. E aí, mesmo com eles sendo o principal partido, ninguém quer fazer coalizão com eles, e o Hindenburg mesmo desconfia de Hitler. Desconfia dele virando chanceler, primeiro-ministro, o chefe do Reichstag, o parlamento alemão. Então, a gente tem várias questões envolvendo a política dos chancelers, o Hindenburg vai fazendo uma dança das cadeiras com pessoas, e cai, no fim de 32, a chancelaria no colo do Franz von Papen, que era um antigo membro de partidos de direita, só que ele ali tá como independente e justamente convida Hitler para ser o vice-chanceler. E dessa maneira, a gente vai ter cada vez mais a ideia de você
adescar Hitler, pegar o nazismo e colocar as instituições para não deixar o ódio extremista dele acontecer. Só que isso não dá certo. O Hitler, justamente com a força que ele tinha no legislativo, as milícias andando pelas cidades, a força regional que eles vão ter, agora em 32 eles vão ter vários ministérios e inclusive vão controlar o exército e a polícia. Tudo isso faz com que em 33 uma nova eleição seja pedida, justamente para se fortalecer o laço nazista, e além disso, a gente tem várias repressão em cima de sociais-democratas e comunistas. E além disso, tem que se colocar que existem duas eleições do legislativo dos nazistas. A primeira em julho e depois em novembro. Só que a de novembro, o nazismo perde cadeiras. Só que ele ainda continua sendo a primeira força da Alemanha. E é quando Hitler vira vice-chanceler e depois de um tempo ele vai se tornar chanceler com a queda do Von Papen. Então todo esse caminho institucional está muito ligado ao que o Rosan Vallon fala do político. Como o nazismo é bom em pegar pautas que estavam flutuando ali nas agendas alemãs, o anticapitalismo, o antissocialismo, o antissemitismo não são invenções nazistas. São ideias que já estavam ali e o nazismo sistematizou de forma institucional. Transformou em projeto de partido, transformou em projeto de milícia, transformou em projeto de arregimentar propaganda. Então é bem interessante ver que mais do que o nazismo transformou a Alemanha, é a Alemanha que pare o nazismo. E isso é muito importante porque quando a gente fica pensando nos partidos e foca apenas na questão política e nas instituições, quando a gente pega a Europa atual, nós temos agendas principalmente anti-imigração, como nós iremos lidar com o clima e defesas nacionalistas por causa do medo da guerra da Ucrânia, o medo da Rússia atacar a Europa. E nisso, vários países estão querendo se fortalecer nacionalmente para se preservar. Mais do que mandar dinheiro para a Ucrânia, muitos países querem se fortalecer porque na hora que uma possível guerra chegar, eles estarão prontos. Então esse tipo de pauta é muito bem lida pelos partidos variados e nesse momento partidos mais extremistas estão conseguindo mais força. E aqui temos uma inovação que não tinha na década de 30, que é justamente uma mídia mais rápida e o serviço de bolhas no algoritmo de várias redes sociais que fortalecem os extremismos. Dessa maneira, a gente não vai ter um Oswald Spengler ou Ernest Junger. O pessoal não está lendo nem mais livro direito. Nós temos, na verdade, canais no Telegram, páginas no Twitter e que ficam colocando questões que incomodam as pessoas. Exemplo, vídeos de pessoas negras na Alemanha, na Polônia, com comentários de perfis falando tipo assim: olha como estão as ruas nesse país, o que você pensa sobre isso? Então, são canais para as pessoas colocarem o racismo, lugares onde as pessoas podem colocar o desconforto com o diferente. E não só, nós temos políticas de países na questão imigrantista desde 2015 que, de fato, muitas delas não tiveram tanto cacife do povo e muitas delas, inclusive, foram, de fato, errôneas no ponto de vista do longo prazo, que acaba custando cadeiras para partidos mais tradicionais, justamente porque tem a ideia que foi muito rápido, foi muito livre, e fica nesse extremismo, ou deixa todos os imigrantes entrarem, ou nenhum imigrante pode entrar. Assim como poucas vezes a questão de diálogo entre os partidos tradicionais da população está acontecendo, o que deixa muitos partidos mais extremistas com um caminho livre para arregimentar e arrebanhar mais eleitores. Então essas pautas estão cada vez mais fortes e a gente não tem uma grande crise da nossa época, tirando a guerra da Ucrânia, por exemplo, que possa colocar essas questões na Europa. Mas a questão da imigração, e que entra muito na ideia de identidade e nacionalismo, pega o que se tem de pior do extremismo e que era muito comum às ideias nacionalistas das décadas de 20 e 30. Esse próprio nacionalismo, esse espírito de ódio, acaba ficando muito forte e ele sempre aparece com palavras bonitas, como defesa da família, da cultura e da ordem. Então, é bem interessante ver como esses imigrantes vão chegando e cada vez mais se jogam neles as culpas dos problemas, sejam estupros, sejam atentados, e isso acaba colocando muitas ideias na cabeça do eleitor. E isso é tanto arregimentado pelos próprios partidos e grupos que movimentam as redes sociais e convencem pessoas, mas também é uma coisa natural, porque envolve a dinâmica política das pessoas. O sentimento do político, a mentalidade está sempre em mudança e agora mais do que nunca. Então, essas eleições, a gente não deveria pensar só na política do partido, mas sim em como a gente vai resolver isso do lado social, como a mentalidade das pessoas pode ser convencida. E essa deveria ser a maior batalha do nosso tempo, porque envolve cultura e envolve diálogo. Na verdade, quando a gente debate tudo isso, é muito complexo e muitas vezes a gente só fala das instituições, dos partidos.
E nesse momento, quem está ganhando elas é justamente esses partidos extremistas que fizeram o dever de casa e estão ali convencendo pessoas. A gente tem que entender muito isso porque foi o que aconteceu naquela época. E mais do que isso, quando Hitler chega ao poder com a chancelaria em 1933, logo temos o incêndio do Reichstag, o maior exemplo de que o legislativo alemão estava em chamas, e aí nós temos logo em breve a morte de Hindenburg, estima-se que por causas naturais, e logo em 1934 nós temos a lei de concessão de pleno poderes. Hitler vira líder supremo da Alemanha com muita repressão, banindo partidos, matando pessoas, e em 1934 já temos a fundação do primeiro campo de concentração, em Dachau, que vai ser inclusive um campo de concentração para presos políticos, muitos deles judeus. É isso, galera. Queria falar um pouquinho dessa questão, movimentar o conceito do Rosanvallon sobre político, que eu acho que lê muito a época das décadas de 20 e 30, mas também a nossa época, e entendam que é uma questão que não vai embora no curto prazo. Como nós, como sociedade, vamos lidar com comportamentos extremistas? O que a gente vai fazer nesse mundo das redes sociais? Sério, compartilhem esse vídeo, deixem as pessoas saberem que temos noções e diagnósticos e possíveis soluções para que essa onda extremista acabe. Porque a tendência desses extremismos é justamente a gente entrar num mundo cada vez mais isolado, com ódio como base da nação, o que já aconteceu muito antes da Primeira Guerra Mundial, e tememos muito por isso para a questão da ordem global, enquanto temos uma mudança climática ainda acontecendo. É muito complicado. É isso, espero que tenham gostado, e a gente volta na segunda-feira com mais um História Direto do Forno, sugestões de vídeos aqui nos comentários. Muito obrigado, galera. Até lá!